Flechas transpassaram-me, padeci grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus erguei. Louvarei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, ele me quis salvar. Pode a noite escura ser, não servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os braços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Quem estende a sua mão sobre nós ali, sem assim ter por mim Cristo quer aqui. A face adorada de Jesus verei. Com madeira amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sei as ondas do sem luz, quase aparecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. Aleluia! A face adorada de Jesus verei. Com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei. Com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. 305. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo
pelo céu, cantando vamos combater o frio pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões no céu, a vitória vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, himnos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Glória a Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glórias a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Santo é teu nome, meu Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, Adonai. Vamos orar pro irmão? Vamos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Palavra para nós, a palavra Amém. de Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, Jesus. Para Aleluia. nós é um privilégio. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Assim que é. A sexta-feira que vocês não veem, nós fica aqui. Verdade. Tá fogo nas coisas nessa parte. Inventar alguma coisa aqui para ver se, né? Glória a Deus, Jesus. Fazem, amém? Amém. Senhor nosso Deus, Bom, nosso Pai Pai, celestial, filho teu queremos filho. agradecer, Deus, por mais esse momento. Deus é Esse por privilégio, estar Senhor. no aceito. Podermos estar na tua Nós queremos presença, trazer a mais uma tua vez, obra, Pai, Deus, em nossos para corações, tua nossas palavra. almas. Eles aqui, Pai, o Senhor, com certeza, o Senhor já colocou uma palavra no coração deles,
igreja. Então que seja nesta noite o Senhor falando conosco. Traga para nós, Senhor, nesta noite, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem preparado para nós. Certeza da tua presença neste lugar. Fala conosco, Senhor, pois nós estamos carentes da tua palavra, nós precisamos de ti. Dá-nos entendimento. Filha, Senhor, que possa trabalhar, possa chegar na nossa oração. Pois a tua palavra diz, Senhor, que a palavra vem e eu ouvir. Sejamos atentos, Senhor, para receber esta palavra. Caia como semente nas corações, caia como semente em terra fértil. Nós queremos agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A casa de vocês. Deixa eu só botar o microfoninho aqui, senão depois lá no vídeo fica ruim. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, aleluia, Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Eu queria dizer para vocês que eu estou sentindo um frescor de águas aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sou só eu ou vocês estão sentindo Glória a também? Deus, aleluia, Jesus. Parece que tem uma cachoeira aqui do lado. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, Adonai. Irmãos, eu queria trazer uma palavra para vocês que eu levei na praça segunda-feira. Uma palavra que Deus me deu no sábado de madrugada. E eu não estou falando isso para espiritualizar nada, porque Deus pode falar em qualquer momento, amém? Amém. Mas eu acordei 5:30 da manhã, do sábado, pronto para levantar com uma palavra no meu coração. Que é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus. E a palavra hoje é justamente sobre fé. Uma palavrinha tão pequena, mas que tem tanto significado. Se a gente parar para analisar, a gente que tem hábito de ler a Bíblia, eu sei que vocês leem muito a Bíblia, e glória a Deus por isso. No Antigo Testamento, a fé foi necessária para que muita coisa acontecesse. E o Antigo Testamento inteiro, muita gente acha, meu pai acha isso também, que Deus era um Deus muito severo no Antigo Testamento. Mas a verdade é que o Antigo Testamento era um livro, foi um período em que ele trouxe para nós algo que apontava para Cristo. E naquela época, no contexto histórico, por conta da época mesmo, era uma coisa muito primitiva. Se não tivesse leis muito rigorosas, virava uma baderna. Então, o Antigo Testamento, muita gente gosta de dizer que ele não é válido mais, porque nós entramos no período da graça a partir do momento que Jesus se entregou por nós. Mas ele é um livro muito rico, para a gente conseguir entender algumas coisas da forma como Deus pensa. E a gente não pode esquecer ele, não. É válido ler o Antigo Testamento. Então, se você não estuda o Antigo Testamento, eu sugiro que você faça, porque você vai ter muito aprendizado ali. Porque os princípios de Deus, eles não mudaram. A forma mudou. Pelo sangue derramado, hoje a gente tem acessos que antes não existiam. Hoje a gente tem um perdão em Jesus que antes não existia. Mas é válido conhecer. E a fé de Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, sob a minha ótica, agradar a Deus através da fé é, em primeiro lugar, pegar a nossa racionalidade, a nossa forma de pensar, a matemática,
e colocar dentro de uma gaveta e virar a chave. Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, eu vou deixar mais claro. Se nós tentarmos explicar a Deus com a nossa mentalidade, é impossível. Verdade. A gente vai limitar Deus conforme o nosso raciocínio lógico. E para nossa sorte, e para nossa vantagem, e para o nosso benefício, Deus não se movimenta como a gente o entende. Ele se movimenta além do que a gente pode entender. Aleluia. Muito além. E aí eu vim aqui essa noite para tentar fazer com que você entre em um lugar que pela graça de Deus, Deus me colocou. Porque eu não me movimento mais pela minha racionalidade. Eu tento me movimentar cada vez mais pela falta da minha razão. Não sei se eu me fiz entender. Glória a Deus. Se eu, diante dos meus dilemas e dos meus problemas e das minhas questões, procurar me movimentar numa relação com Deus dentro da minha racionalidade, eu vou limitar a Deus dentro da minha capacidade. E Ele não quer se relacionar conosco dentro da nossa mentalidade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser renovados na nossa mente. Porque Deus não é possível explicar conforme a gente pensa. A gente só consegue explicar a Deus se nós olharmos sob a ótica do Espírito. E aí eu vou discorrer um pouquinho sobre isso hoje. Se nós tentarmos explicar a Deus racionalmente, nós falharemos miseravelmente. É uma anotação que eu fiz aqui. Por quê? Porque o Evangelho, irmãos, é loucura. E aí parece que é uma heresia eu dizer isso. Mas vamos parar para pensar algumas passagens da Bíblia. Você consegue acreditar racionalmente que um homem, por desobedecer a Deus, foi parar na boca de um peixe? E aí ele ficou 3 dias lá, depois ele foi vomitado e voltou para a vida normal dele. Será que pela sua racionalidade, pela minha racionalidade, nós vamos entender que Jesus chorou pela morte de um amigo que ele já sabia que ia ressuscitar? Meu Deus. Aleluia, verdade. Pela nossa racionalidade, a gente não consegue explicar por que que Deus mandou alguém tirar a pedra do túmulo de Lázaro. Como que um Deus que ressuscita alguém não mandou a pedra sair? Por que é que quando Lázaro ressuscitou, ele saiu todo enfaixado? E ao invés de Jesus estalar o dedo e tirar aquilo dele, mandou alguém ir lá e tirar aquela atadura. Dá para explicar Deus racionalmente? Não. Por que que Deus dormiu no barco durante a tempestade e deixou todo mundo em volta achar que o barco ia afundar? Por quê, irmão? Por que que Deus que projetou o mundo perfeito? Vocês lembram da passagem, está lá em Gênesis 3, Jardim do Éden. Ele colocou lá uma árvore, uma única árvore. E falou para o homem que ele já sabia que ia desobedecer a ele. Ó, não come dessa árvore. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que é que Ele se movimenta de uma forma tão antinatural, irmãos? Onde o fraco que é forte, o que chora que é feliz? Por quê? Então, para a gente explicar a Deus, nós precisamos nos movimentar pela fé. Porque se nós nos movimentarmos pela nossa incapacidade ou capacidade limitada, a gente não consegue explicar como Deus se movimenta. Não dá. Quando meu filho adoeceu, eu não podia imaginar que ele estava permitindo eu passar por tudo aquilo que eu passei, para que ele pudesse me alcançar, porque ele já sabia que ele ia me usar. É verdade.
Aleluia. Por que é que ele não se manifestou de outra forma? E aí tem uma explicação. E eu vou abordar algumas das visões que eu tenho acerca desse assunto. A fé que cura, ela está presente em vários versículos. E eu trouxe pelo menos 4 passagens que são muito conhecidas na Bíblia e que eu queria compartilhar com você. Marcos capítulo 5, versículo 34. A passagem da mulher do fluxo de sangue. Vocês conhecem a história. Jesus no meio da multidão, andando pelas ruas, como ele sempre andava. Ele já estava famoso pelos seus milagres, pelos seus feitos. E aí eu quero lembrar vocês de um ponto importante. Jesus fazia milagres como homem. Ele não fazia milagres como Deus. Todos os milagres que Jesus fez, ele fez esvaziado da sua glória. Significa que isso está acessível para nós também. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, e você tem a fé do tamanho da fé que Jesus tinha, você pode e vai fazer, segundo a própria palavra dele que eu vou ler aqui, milagres ainda maiores do que ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. O que ela fez? Ele no meio da multidão, ela se posicionou. Ela tinha certeza que quando ela tocasse as vestes dele, e ela diz isso: se eu apenas tocar as suas vestes, imediatamente serei curada. E ela creu, se atirou, tocou e imediatamente ela foi curada. Mas nós temos também a passagem de Marcos 10:52, o cego Bartimeu. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Um cego de nascença que voltou a enxergar. Mas nós temos também a passagem de Lucas 17:19, a passagem dos 10 leprosos. Houve apenas um que voltou para agradecer. E ele se jogou nos pés de Jesus para agradecer. E ele disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Mas nós temos também a passagem da mulher pecadora, Lucas 7:50. E Jesus vira para ela e diz: quem adivinha? A tua fé te salvou. Ah, irmãos, tem uma repetição de comportamento aqui. Nas 4 passagens, em 4 situações distintas de milagre, Jesus repetiu: a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Então, não foi o poder manifesto na vida de Jesus que salvou essas pessoas, que operou esses milagres. Foi a fé da própria pessoa. E ele deixou claro. Porque ele diz nas 4 situações diferentes, grandes milagres. Vamos relembrar. A mulher do fluxo de sangue, o cego que voltou a enxergar, o leproso que se curou e a mulher pecadora, que encontrou perdão, mesmo sendo rejeitada pela sociedade toda. Qual foi a frase? A tua fé te salvou. E o versículo que nós lemos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então existe uma semelhança em todos esses textos. A fé foi fundamental para manifestar o milagre. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? A fé traz a bênção. A incredulidade afasta a bênção. E esse é um tema que talvez por isso eu tenha sido acordado com esse texto. E eu não sabia, que é importante você saber, eu não sei a Bíblia inteira de cor. Muito longe disso. Eu sei textos de alguns livros de acordo com algumas passagens cronológicas, que eu estudo a Bíblia de forma cronológica, conforme os fatos foram acontecendo. Às vezes Deus me dá uma frase do texto. E aí eu vou pesquisar para saber onde ele está. E às vezes ele me dá a referência. E no sábado eu fui acordado como se eu estivesse ouvindo um sussurro
Hebreus 11:6. E eu não sabia o texto de cor, eu fui procurar. E à medida que eu li o texto e joguei aqui para começar a fazer um esboço de pregação, Deus foi me dando outros textos. Então, a mensagem principal é em relação à necessidade de que a gente não pode duvidar daquilo que a gente pede para Deus. Se nós pedimos e nós queremos experimentar o milagre, a gente não pode duvidar. A gente tem que crer como creu essas pessoas todas. E esse é um desafio, irmãos. Porque nós, por natureza, somos incrédulos. A verdade é que a gente ora e nem mesmo a gente acredita no que a gente está orando. É ou não é a verdade? Sim. Mateus 13:58. Qual é o efeito da falta de fé? E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Repare que a fé gera o benefício do milagre. E a falta de fé impede o milagre. É o texto que está dizendo. Se Mateus 13:58 não deixou isso claro, olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmão, eu estou falando com vocês, eu estou arrepiado. Glória a Deus, aleluia. Se nós duvidarmos, nós não receberemos. Por um motivo muito simples. A dúvida bloqueia a bênção. Se nós duvidarmos, nós não receberemos a resposta que desejamos. Mas tem mais texto. E aí, conforme você vai aprofundando o estudo sobre incredulidade, você percebe que ele é tantas vezes mencionado na Bíblia quanto a fé. Ou seja, a importância da fé na palavra de Deus é a mesma importância que Deus dá para a incredulidade. E aí nós devemos escolher de que lado nós vamos ficar. Nós vamos ficar do lado daqueles que têm fé, conforme essas pessoas que receberam o milagre, em nada duvidando. Ou nós vamos ficar do lado daqueles que pedem, mas nem acreditam. É isso. Quando uma pessoa pede oração por cura, a gente nunca nega oração. Não pode negar. Mas será que a gente ora para um paralítico levantar da cadeira? Ou a gente ora só porque ele pediu para a gente orar? Eu já falei sobre isso aqui. Na época dos apóstolos, tinham muitos milagres. O que mudou? Eu percebo, irmãos, que nós estamos vivendo uma fé rasa. Por falta de comunhão com Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. E Deus não se manifesta em relações superficiais. Porque é que nós temos grandes lideranças do país e do mundo que arrastam multidões e outras não. Porque não é deles que vem. É daquilo que eles carregam. É do Espírito Santo. Então, quanto mais intimidade a pessoa tem, mais ela se move pelo Espírito. E quanto mais ela se move pelo Espírito, mais ela alcança pessoas. Mateus 17, 19 e 20 diz assim: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A falta de fé impediu os discípulos de operar milagres. Mas tem mais texto. Marcos 4,40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
A ausência da fé gera medo e o impede de agir. Sabe por quê, irmãos? No caso da cura em específico, a Bíblia diz que a cura é feita por oração e imposição de mãos. É ou não é? Se você não estender a sua mão e orar por cura, como que Deus vai curar? E aí nós estamos no ambiente de pessoas que estão precisando de oração por cura, e às vezes a gente tem até vergonha de orar. Entra a reputação no jogo. Mas e se eu em um ambiente público orar por um paralítico e ele não levantar? O que vão dizer de mim? Pouco importa, irmão. Quem opera o milagre não é a gente, é o Espírito. A nossa parte é orar. Tem um evangelista americano chamado Todd White. Eu já fui em algumas conferências que ele ministrou. E ele conta que ele é muito usado por Deus em cura. Os eventos dele têm curas coletivas. Milhares de pessoas curadas. E ele conta que ele contabilizou 900 orações onde nada aconteceu. Até que, na oração de número 901, Deus começou a curar. E hoje, aonde ele ora, Deus se manifesta e a cura acontece. Imagina se ele tivesse desistido. Nós não podemos desistir. Aleluia. Marcos 6,5. E não podia ali fazer obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. O próprio Jesus. A incredulidade limita, irmãos, o que Deus quer fazer. Hebreus 4:2. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Nem a pregação frutifica, irmão. Você pode estar sentado aí ouvindo tudo que eu estou falando, mas se você não tiver fé no que eu estou falando, não vai acontecer nada. É verdade. Aleluia. Lembra a semente? Já preguei aqui. Essa semente que cai no solo do seu coração, que é rochoso, o que acontece com ela? Não cria raiz. A palavra só gera frutos quando há fé. Lucas 8:25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? A falta de fé é a ausência de ação divina, irmãos, no momento que a gente precisa. Quer ver uma coisa? Você tem uma situação financeira, por exemplo. E aí você está precisando de uma solução que você não vê saída. Aí você vai lá no seu cantinho e ora, conversa com Deus. Mas quando você sai do quarto, você pega o telefone e pega dinheiro com a agiota. Que fé é essa? Não achou nada. Se você tem uma palavra de Deus em relação àquilo que Ele está falando com você, irmão, não fale com mais ninguém. Amém, Jesus. Não fale. Fica na palavra que Deus te deu. Porque a falta de fé impede bênçãos. E isso não acontece porque Deus é limitado. Mas porque o próprio Deus estabeleceu a fé como canal para que o homem receba o que ele já quer dar. Deixa eu contar para você. No mundo espiritual, já está tudo disponível. Tudo aquilo que é para a gente receber de Deus, já está disponível. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente não vai lá e pega. Você quer entrar nesse movimento de fé? É como se você estivesse numa enfermaria e tem um armário na sua frente, destrancado, cheio do remédio que você precisa tomar. Você está até enxergando ele. Mas você não tem a atitude de se levantar e ir lá buscar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essas são as bênçãos de Deus para nós. Elas estão disponíveis. Deus
é um Deus misericordioso, bondoso, um pai que quer dar todas as boas coisas para os filhos. O problema é que nós, quando temos um problema, uma coisa que a gente precisa arrumar uma solução, a gente quer fazer com a força do próprio braço. E aí sabe o que acontece? Ele não libera a bênção. Eu fico imaginando, e é só uma imaginação, não é heresia não, é uma imaginação. Deus olhando para nós do céu, a gente com uma demanda que a gente já pediu para Ele e a gente tentando resolver. Eu fico imaginando ele olhando para nós assim, falando assim, eu ia dar isso aí que Ele pediu, mas já que Ele está tentando resolver, deixa Ele aí sozinho. Irmãos, Deus só age quando você tira a mão. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha caminhada de fé. E é uma verdade. Você quer a solução do seu problema? Quer? Para de tentar resolver. Deixa com Ele. Ele é dono de todas as coisas. Ele é criador de tudo. Aleluia. Deixa com Ele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aquilo que é possível, nós devemos fazer. Mas aquilo que é impossível é onde Deus se manifesta. Desde que a gente tenha o quê? Fé. Eu achei que vocês iam responder junto. É preciso ter o quê? Fé. E aí você ouve eu falar isso e fala assim, cara, mas eu não concordo. Como eu já ouvi. Deus não é soberano? Sim. Ele é soberano. Mas você está dizendo que se eu tiver fé, Ele age. Sim, Ele age. Porque foi Ele próprio que decidiu agir só por meio da fé. Se você não tiver fé, Ele não age. Não sou eu que estou dizendo. É Ele que disse aqui. Quantos versículos nós lemos onde Ele diz que Ele não fez por causa da incredulidade? Ele deixou de fazer pela incredulidade. Ele fez pouco porque não tinha tanta fé assim. Não foi? Nós lemos aqui. Então o homem, ele é livre, irmãos. Ele pode crer ou não crer. O problema é que a incredulidade fecha portas que já estavam abertas. Isso é uma má notícia para nós. Porque a gente precisa ficar combatendo a nossa mentalidade limitada de querer colocar Deus numa caixinha. Deus não age conforme os nossos pensamentos. Deus tem planos infinitamente maiores e melhores que os nossos. Não é? Efésios 3:20. E a gente teima em querer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. É verdade. Aleluia. Quer ver uma coisa? Deus fala com você? Tem alguém que Deus não fala? Se Deus não está falando com você, irmão, é porque você não pode falar. Você vai orar e não deixa Ele falar. Fica quieto um pouco, cara. Glória a Deus. Aleluia. Ajoelha lá, fala o que você tem para falar em 10 minutos e deixa Ele falar 30. Mas não, você fica querendo ensinar a Deus. E eu não estou falando apontando o dedo, não. Eu sou assim também. Aí tem hora que eu tenho que me lembrar e falar assim, meu Deus do céu, cara. Deixa eu parar um pouco aqui. Aí põe um louvorzinho lá, fica de joelho, meia hora. E deixa Deus falar. A fé, irmãos, abre caminhos. Deus não muda princípios apenas porque alguém duvida. E aí agora vocês terminaram de ficar confusos. Meu pai bugou a cabeça agora. A verdade é que sem fé não há cura. E sem fé não há bênçãos. Então o que eu devo fazer para conseguir deixar a minha racionalidade de lado e receber tudo aquilo que Deus já tem para mim? Lembra? O mundo espiritual já está disponível. Você quer pegar? Então você precisa parar de se esforçar. É só isso. Sabe a fé que excede todo, a paz que excede todo entendimento, em Filipenses 4:6? É essa paz que Deus quer que você entre.
O descanso de Deus é você parar de fazer por meios próprios e deixar que Ele faça pelos meios dele. Não tem outro jeito de Deus agir naquilo que você já orou, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Não tem jeito. Nós precisamos entrar em uma postura espiritual que permita Deus gerar dentro de nós a fé que Ele nos pede. É Deus que gera em nós essa fé, irmãos. E olha, eu vou te dizer, essa é uma luta que eu tenho comigo mesmo. Porque eu me sinto tão bobo, mas tão bobo. Eu vi um Deus, presta atenção nisso. Eu vi um Deus liberar uma senha de um convênio regional para internar meu filho num hospital caro em São Paulo. Não existe isso. O hospital não era conveniado. Eu não precisei entrar na justiça. Um convênio regional liberou a internação dele num hospital que não era conveniado. Acompanha comigo. Sem ordem liminar, sem nada. Aí ele faz uma cirurgia e ele tem morte cardíaca na mesa de cirurgia. Só aquele hospital tinha o tal do coração artificial que foi capaz de salvar a vida dele. E a gente nem sabia disso. E não foi por acaso, que ele estava lá. Aí ele entra para uma fila de transplante e em 4 dias, uma criança de 1 ano e meio recebe um coração. Não existe isso. 4 dias de espera. Depois sangra a cabeça dele, ele perde 30% de massa cefálica, fica totalmente cego por 40 dias. O coração, a cabeça que estourou, volta a visão dele. Ele começa a melhorar depois de passar por tantas cirurgias. Sai do hospital. Depois de 7 meses. Está em casa, exame de rotina. Quando o coração vai para o exame de rotina, o coração transplantado, ele ficou com 2 corações. Coração transplantado para, o dele volta a funcionar de forma concomitante. Aí ele tira o transplante, cirurgia inédita no mundo inteiro. E hoje ele tem 11 anos, está alfabetizado, aprendendo inglês, não tem sequela nenhuma. E eu que participei, eu vi isso de perto, ainda fico preocupado com coisas mínimas. Eu sou ou não sou bobo? Porque se para Deus fazer tudo isso, que é impossível, Ele fez sem eu me movimentar, lembra de não botar a mão? Como é que eu resolveria isso? Não foi porque eu quis tirar a mão. Eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, eu não podia comprar um coração, eu não podia fazer ele voltar a enxergar, eu não tenho esse poder. Aí você não tem o que fazer, Deus age. Aí você tem uma situação muito menor, uma dificuldade que não é de saúde, e eu vou te falar, se você tem uma dificuldade que não é de saúde, você não tem dificuldade. Pega essa, no seu espírito. Glória a Deus. O que nós temos são desafios. Dificuldade é só quem tem problema de saúde. Porque sem saúde a gente não faz nada. Se você tem saúde, meu irmão, regaça essa manga aí e vai para cima. Aleluia, Jesus. Mas só bota a mão naquilo que te diz respeito. O que não te diz respeito, deixa com Deus. A fé não nasce do esforço humano. Nasce de uma postura espiritual que permite Deus agir dentro de nós. Você devia anotar isso. A fé não é desligar a mente, irmão. A fé é abrir o coração. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a pensar com o nosso coração. Glória a Deus. Com a nossa mentalidade, não. Com a mentalidade de Cristo no nosso coração. Romanos 10:17 diz assim: a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você não luta para ter fé. Você se expõe ao que gera a fé. Isso aqui gera fé.
A comunhão gera fé. O estudo bíblico gera fé. O interesse, a busca pelas coisas de Deus gera fé. Quanto mais nós recebemos munições do alto, através da palavra que Deus nos deixou, mais fé nós teremos. E menos, cada vez menos racionalidade quando a gente for falar de Deus. Deus não se explica com racionalidade. E aí, o que a gente pode fazer para entrar nesse lugar mais rápido? Porque você vai passar a parecer um louco. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há mais de 10 anos. A empresa tem 5 anos e meio, vai fazer 6 anos. Mas eu tenho funcionários que eu trouxe de outras empresas que eu era funcionário e contratei depois pela minha empresa. Eu tenho problemas empresariais hoje graves. Em função do momento do país, não sei se vocês sabem, né? Mas está um caos aí fora. Ninguém compra nada, ninguém vende nada. As indústrias estão demitindo. Recessão econômica. Lojas fechando. Está bem ruim o cenário econômico. E com isso, problemas. Problemas. Empresarialmente, muitos problemas. E aí acontece um problema assim no dia a dia, grave. E aí um funcionário que trabalha comigo há muito tempo, pede licença, entra na minha sala, fala, chefe, eu queria falar com o senhor. Senta aí. O senhor não vai fazer nada? Aí eu dou risada e falo, eu já fiz tudo que eu podia. Essa é a postura que Deus espera. Porque quando a gente quer ocupar, irmão, o lugar de Deus, o desastre é certo. Se a gente continuar tentando ser Deus na nossa vida, Ele não entra para fazer o que Ele já tem disponível para nós. Amém. Grava isso no seu coração. Você está preocupado com coisas que nunca vão acontecer. Isso aí que você está pensando agora não vai acontecer. Isso é a nossa mente trabalhando contra a nossa fé. É preciso ter fé. E aí, como que eu acelero esse processo de ficar parecendo um maluco? Aonde o mundo está ruindo, o teto está caindo na cabeça e eu estou em paz. Essa paz lá de Filipenses 4:6. Gastando o meu tempo, todo o meu tempo livre com as coisas de Deus. É verdade, Jesus. Para de gastar com outra coisa, irmão. Oração, leitura da Bíblia, jejum quando você puder. E olha, jejum é perturbador. Eu faço com frequência, de 3 dias. Do segundo para o terceiro dia é terrível. Você quer comer até o pé da porta. Depois passa. O terceiro dia em diante fica mais light. Mas faça. Porque você começa a perceber coisas do ponto de vista espiritual que normalmente você não percebe. E isso não é uma mandinga gospel, não. Isso é se esvaziar de si mesmo, porque quanto menos o jejum, ele tem um aspecto de você combater a própria carne. Então, quando você se posiciona em jejum para buscar as coisas de Deus, você está demonstrando para o Espírito Santo a sua direção de vida. Sim, estou abrindo mão disso, porque eu quero alcançar aquilo. Entende? E isso não é uma troca para Deus, mas Deus se alegra quando você está buscando Ele. Então, empenhar tempo no relacionamento com Deus é fundamental. Mas é só isso? Será que a gente não pode fazer algo mais? Eu sugiro fortemente que você vá trabalhar para Deus. É verdade, Jesus. Fortemente. Porque eu garanto para vocês que eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás. Quando a gente começou todo esse trabalho. E por quê? Porque a gente tem troca. Vocês acham que eu venho aqui e eu estou só entregando para vocês? Eu recebo também. Os esboços de pregação, irmãos, me fazem chorar muitas vezes. Quando eu começo a montar e depois eu vou ler ele pronto, a reflexão, primeiro, para mim, é muito grande. Aleluia, Jesus. Porque num texto como esse, onde nós estamos falando de fé e incredulidade,
Eu vejo quão incrédulo eu ainda sou. Mesmo tendo experimentado todos esses milagres aqui. E tantos outros. Tantos outros. Meu pai agora, um tempo atrás, teve um infarto. Colocou 3 bolas no coração. E aí ele só não morreu porque estava almoçando com a minha mãe. E eles não estariam almoçando junto, porque eles são separados. Foi uma coincidência? Não. Agora, não tem nada que eu possa fazer para colocar na cabeça dele que Deus estava cuidando dele. É só ele mesmo pode enxergar isso. É verdade, Jesus. Aleluia. E aí, nós precisamos nos alimentar dessa verdade. Porque é essa verdade, irmãos, que vai nos libertar de nós mesmos. E tem um texto muito famoso que usam errado, que diz assim, João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do que aqui, irmão? Quem arrisca? Hã? Da ignorância. De nós mesmos. Muita gente acha que nós precisamos do diabo para fazer alguma coisa má. Não precisamos não, irmão. Você acha que o diabo quer que você faça a vontade dele? Não, ele quer que você faça a sua vontade. É verdade, Jesus. A gente, fora de Deus, é o próprio diabo da nossa vida. Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos dedicar tempo nas coisas de Deus. E é a permanência com as coisas de Deus que nos gera maturidade espiritual. É só a permanência. E não sou eu que estou dizendo, Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É a palavra de Deus, irmãos. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditação contínua gera direção, coragem e fé. Eu vejo um monte de gente falando assim, eu queria tanto descobrir o propósito da minha vida. Quem quer? Você não quer, não? Quer que eu responda para você? Sabe qual é o propósito da sua vida? Se parecer com Jesus. Agora, o como, Deus vai falar individualmente com cada um. Não precisa ser num púlpito, não precisa ser no microfone. Não é só esse formato que Deus tem. Mas o que Ele quer mesmo é que você seja parecido com o filho dele. Você é filho também? Se eu tenho um filho muito bem educado, de maneira de conduta correta, o que eu quero que seja o meu segundo filho? Mesma coisa. O plano de Deus para nós é que a gente atinja a estatura do varão perfeito. Está na Bíblia. Salmos 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A fórmula está aqui. E a gente fica buscando o jogo do tigrinho. Se nós dedicarmos tempo diário com as coisas de Deus, a gente tem uma vida sedimentada, firmada na rocha e frutífera para o reino. E esse é o plano de Deus para todos nós. É exatamente isso que a fé produz. Por isso que é muito fácil você saber quem nasceu de novo. É muito fácil. Não é religião. É alguém que caminha como Jesus caminhou. É fácil? Claro que não. Estar em Cristo, irmãos, envolve relacionamento contínuo. E fé, que a gente tanto falou até aqui, é um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Depois você vai ver todos lá. A Bíblia vai nos mostrar em vários momentos que a fé cresce quando a gente gasta tempo com Deus.
E aí nós temos várias formas. Ouvindo a palavra, meditando nela, buscando a Deus em oração, vivendo em comunhão, mas sempre dedicando tempo diário ao Senhor Jesus. Se nós não tivermos tempo com Deus, a nossa fé será fraca. Enquanto se nós gastarmos tempo com Deus, a nossa fé será viva, firme e cada vez maior. Cada vez maior. A falta de fé gera incredulidade. E é algo tão sério, e eu já estou finalizando, que Jesus classifica como demônio. E eu não sei se vocês já leram esse texto com essa interpretação, e é a minha, tá bom? Mateus 17, 18, diz assim: E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Qual que é o contexto aqui? Estava o pai com uma criança, essa criança tinha uma legião de demônios. Quando a Bíblia fala legião de demônios, são muitos demônios. E aí os discípulos encontraram com aquele pai desesperado por libertação do filho. E o pai pediu para os discípulos orarem pela criança para expulsar o demônio. E eles oraram e o demônio não saiu. Esse é o contexto. Sequência do texto. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Porque Jesus pôs a mão e já expulsou. E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. A fé de novo, irmão. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí Jesus completa: Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E muita gente lê esse texto e acha que Jesus está falando sobre a casta de demônios do menino. Mas Jesus está falando sobre o demônio da incredulidade. A incredulidade é algo tão sério, irmãos, que Jesus classificou como demônio. E por quê? Porque a incredulidade impede as bênçãos. Então, se nós temos esse demônio na nossa vida, nós precisamos abandonar nessa noite. Devemos cuidar para não nos tornarmos incrédulos a respeito daquilo que Jesus pode fazer. Jesus quer nos dar coisas boas. O plano dele para nós é plano de bem, não de mal. Jeremias 29:11, quem sabe de cor? Os planos de Deus são planos de bem e não de mal, para nos trazer esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus Pai para nós. E por que ele não se concretiza na nossa vida? Porque a gente não crê. E crer, irmãos, não é apenas acreditar. Crer é ter certeza. E é difícil, eu sei que é difícil. Mas é preciso ter certeza. Para finalizar, com fé, irmãos, nós somos curados, recebemos tudo aquilo que Deus já tem para nós e, principalmente, manifestamos fruto para a glória dele. Então, se você quer entrar nesse lugar, eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar com você para a gente encerrar. Amém, irmãos? Obrigado, Deus. Aleluia. Fé. Jesus só quer que nós tenhamos fé. Obrigado, Deus. Fé não é um lugar para se duvidar. Amém, irmãos? Amém. Eu gostei que todo mundo ficou em pé. É isso aí. Se eu tivesse sentado, eu ficaria em pé também. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Jesus, pela sua presença. A sua presença nessa noite está palpável, Jesus. Sentimos aqui frescor de águas, Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem se derramado diante de nós. Obrigado, Senhor, por essa brisa que eu acabei de sentir.
Que o Senhor se manifeste, Senhor, entre nós. Nós queremos, Jesus, a manifestação do Espírito Santo, como foi em Pentecostes, Pai. Nos dê, Pai, esse presente. Eu quero declarar, Jesus, na vida desses meus irmãos que ficaram em pé, que esse demônio da incredulidade foi expulso nessa noite, Pai. Nós não aceitamos, Senhor, nenhum demônio da incredulidade, Jesus. Nós queremos, Jesus, acessar tudo aquilo que o Senhor já tem nas regiões celestiais para nós, Pai. Nós queremos pegar todas essas bênçãos que já estão na prateleira, Jesus. Nós, nessa noite, estamos trancando a nossa incredulidade nessa gaveta, Pai. Nós estamos virando 7 voltas nessa chave. Que o Senhor Jesus libere sobre nós, Pai, todas as bênçãos. Nós queremos, Jesus, ter acesso a tudo isso que o Senhor já tem, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Em contrapartida, Jesus, nós queremos nos posicionar cada vez mais obedientes à Sua palavra. Nós queremos cada vez mais nos posicionar submissos àquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor tem um plano para essas pessoas que passaram por dificuldades, Pai. O Senhor transforma a maldição em bênção. É a sua especialidade, Jesus, transformar a maldição em bênção. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor se manifeste poderosamente em todas essas vidas e na minha também, Jesus. Que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer. Nós queremos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos gerar fruto, Pai. Nós queremos gerar fruto e ser sal da terra e luz do mundo, Pai. É isso que nós desejamos no nosso íntimo. Nós queremos, Senhor, manifestar a Sua glória por onde quer que o Senhor vá. Nós queremos, Jesus, impor as mãos e pessoas serem curadas. Nós queremos impor as mãos e expulsar demônios. Oh, Senhor, obrigado porque o Senhor já tem permitido essas experiências para nós. Que o Senhor continue nos usando, Pai. Continue nos usando. Eu quero, Senhor, declarar que esta casa, Jesus, será como um farol. Será como um farol de esperança para pessoas em processo de recuperação. Que serão aqui acolhidas pelo trabalho do pastor Robson, pelo trabalho do Moisés, futuro pastor Moisés, Pai. Que o Senhor complete, Jesus, a boa obra que o Senhor começou. E faça de nós, Senhor, sinal para o mundo perdido. De pessoas que também estavam perdidas e que tiveram um encontro genuíno com o Senhor. E que nascendo de novo, Jesus, passaram a ser utilizadas no seu exército, Pai. Esse exército que está empenhado em saquear o inferno, Pai. Nós queremos fazer isso, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Nos abençoe, Jesus. Nos abençoe. Nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Peraí, deixa eu desligar. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Alguém quer